Muito boa noite, uma noite fria, né? Gelada aqui em Capinópolis. Nós não estamos muito acostumados, não é mesmo? A essa temperatura mais fria, mas enfim, depois de uma madrugada gelada, daqui um pouco a gente vai experimentar mais uma, né? Mas logo logo esse frio passa e nós já estaremos de volta aí ao nosso calor, né? Que nós já estamos tão acostumados. Muito bem. Nós vamos relembrar aos nossos irmãos que participam desse estudo aqui online, que nós nos propusemos a realizar todas as quartas-feiras, às 19h30, como uma forma de substituir a nossa reunião presencial, que a gente realizava na nossa casa espírita, Casa Grande da Paz. Além de ser uma forma da gente continuar com os nossos estudos, né, da doutrina espírita, também uma forma de nos mantermos conectados uns aos outros, os irmãos que comungam o mesmo princípio de fé, de religião, de nós podermos, unidos num só pensamento, sentimento, na vontade de compreender os ensinamentos do Cristo, aproveitarmos, né, a plataforma online, na medida em que essa pandemia que nós vivenciamos nos tirou, né, por um tempo, por um momento, essa possibilidade de estarmos aí nos reunindo novamente. Mas temos muita fé, muita esperança em Deus, que logo, logo, né, como disse o nosso irmão Emmanuel, né, ao nosso querido Chico, tudo passa, então isso também passará. De maneira que, então, como de costume, a gente pede aos irmãos para que não esqueçam de colocar aí a água para ser fluidificada, o que acontece durante a nossa reunião de estudos, né? Onde a gente pede que a espiritualidade maior possa derramar ali os fluidos necessários, né? Na imunização, na melhora, na recomposição das energias espirituais de cada um dos nossos irmãos, não é mesmo? Então, aqueles companheiros também que estão em tratamento ou mesmo acometidos, né, de qualquer doença, que eles possam separar aí um ambiente propício, calmo, para que também durante os nossos estudos, né, esses irmãos possam ser assistidos pela espiritualidade maior. Então, como de costume, na nossa prece inicial, nós pedimos a todos que seja elevado o nosso pensamento na direção de Deus, nosso Pai, de todo o poder e bondade, também dirigido ao nosso Mestre amado Jesus, governador do nosso planeta, esse Espírito amigo, designado por Deus para comandar os nossos destinos, comandando o nosso planeta Terra, que ele possa, na sua misericórdia infinita, mediante a assistência dos benfeitores espirituais nesse momento, nos assistir, nos intuir nas melhores palavras, assim como fazer com que o nosso estudo seja compreendido nas mentes e sentido no coração de todos os nossos irmãos. Agradecemos, Mestre amado Jesus, por tantas bênçãos derramadas sobre nós, pelo pão sempre farto, pelas bênçãos da matéria, da saúde, mas também pela doença que algum dos nossos irmãos experimentam, pois nós sabemos que todas elas são provas, são redenções que nós necessitamos experimentar, de modo que possa nos fornecer a coragem, a fé, a confiança de que tudo passa e tudo concorre para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento. E assim, Mestre amado Jesus, com a prece que nos ensinastes, vamos pedir a permissão para iniciarmos os trabalhos, os nossos estudos dessa noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixei, Pai, jamais entregue às tentações. Livra-nos da prática de todo o mal, hoje, agora e sempre. Muito bem. Aos poucos, né, nós vamos nos afinizando com essa plataforma online, vamos nos tirando a nossa inibição aos poucos, para que o nosso estudo se dê de uma forma assim mais tranquila, mais caseirinha, né? Como se a gente estivesse ali no nosso ambiente fraterno da nossa casa espírita. É isso que a gente espera que aos poucos vá acontecendo, para que a gente possa, já ambientado, né? Não é mesmo? Dar o nosso melhor, fazer com que as nossas palavras cheguem, como nós dissemos na nossa prece inicial, às mentes de uma forma esclarecida, mas que, acima de tudo, possa adentrar os corações, né? Para que a gente possa sentir, vibrar os ensinamentos de Jesus, não é mesmo? Para essa noite de hoje, nós separamos uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Já conhecido de todos nós, não é mesmo? Da psicografia do nosso querido Chico, ditada pelo Espírito Emmanuel. Essa mensagem, ela é de número 165 e tem o título Bens Externos. Emmanuel propõe elucidar o ensinamento registrado por Lucas, no Evangelho de Lucas, lá no versículo de 12 a 15, que tem os seguintes dizeres: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Olha que ensinamento fantástico. E Emmanuel, com a sua didática ímpar, né? Que nem diz o nosso irmão Haroldo, com seu poder de síntese fantástico, nos elucida assim de uma forma muito clara o texto trazido, registrado por Lucas. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Mas para isso, nós achamos interessante a gente primeiro fundamentar esse estudo dentro do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos, quando então Kardec separou lá no capítulo 15, não é mesmo? Lá no capítulo 15, ele vai falar lá no item 7 da utilidade providencial da fortuna. Todos nós relembramos aqui desses ensinamentos, que ele vai falar de bens externos. Certamente aqui Lucas registrou aqui, no ensinamento aqui, de que falava dos bens materiais, não é mesmo? Então, nós precisamos compreender primeiro a utilidade providencial da fortuna. E nesse capítulo aqui, Kardec trouxe para nós uma explicação fantástica, quando ele vai dizer, só para a gente relembrar aqui, se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna à razão. Porque ele está dizendo aqui, muitas interpretações que são voltadas à interpretação da letra fria, não é mesmo? Dos ensinamentos do Cristo, e que não observam o verdadeiro sentido das suas palavras, às vezes interpretam seus ensinamentos de modo a imaginar que a riqueza, não é mesmo? Ela seria algo que o homem não poderia obtê-la, ou em obtendo, ela seria um instrumento de perdição. Ele cita aqui para nós aqui, até um ensinamento do Cristo, quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna. O que Jesus respondeu para aquele jovem? Desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. E ele não pretendia
e não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. E aí o que aconteceu com o jovem? Ele que diz observar todos os mandamentos, quando Cristo propõe a ele então que ele se despusesse de todos os bens terrenos e seguisse, ele então não quis fazê-lo, ainda que ele observasse, ainda que ele cumprisse vários dos ensinamentos de Jesus. Então, está dizendo aqui, não é que o Cristo quis estabelecer como premissa de que a nossa salvação, a obtenção daquilo que se chamamos, né, de reino de Deus, o acesso ao reino divino, ele não se dá mediante o despojo dos nossos bens terrestres. Não é isso que ele quis dizer. Ele vai dizer aqui que o apego a esses bens é que poderá nos levar a situações difíceis. E é diante desse contexto, diante dessa premissa da gente compreendendo de que a riqueza não é pecado, de que dentro dessa lição trazida aqui por Kardec também, ele vai nos dizer que a prova da riqueza, de certa forma, ela é mais difícil de ser vivenciada do que a prova da miséria, por conta do arrastamento, não é mesmo? Que os bens materiais conduzem o ser humano, a sedução que o dinheiro, que a riqueza pode trazer para o ser humano, e daí a tendência dele se perder, não é mesmo? Dele não conseguir apreender os verdadeiros ensinamentos de Jesus é muito maior do que experimentando a prova da miséria. Então ele chama aqui para nós a nossa atenção sobre isso. Porém, jamais ele vai dizer que é pecado, que é proibido, ou que a riqueza seria um obstáculo para que nós possamos adquirir a nossa evolução espiritual, realizar o nosso progresso aqui na Terra. Mas nos chama a atenção da dificuldade que é vivenciar essa prova. Então, o texto de Lucas aqui, que Emmanuel vai elucidar para nós, em palavras assim, numa clarividência impressionante, vai nos auxiliar para que a gente possa compreender e trazer para dentro de nós, não é mesmo? Nesse momento que nós experimentamos aqui na Terra, né? Se diz aí agora um início de milênio que se denomina de Era do Espírito. A gente sempre diz isso aqui, chama a atenção dos nossos irmãos, que o espírito humano, né? O espírito humanizado experimenta aqui na Terra o ápice da sua evolução material. A gente tem todas as conquistas da matéria, de modo que agora nós haveremos de nos despertar para a nossa realidade espiritual, e agora aos poucos nós, compreendendo que somos espíritos vivenciando uma experiência na carne, nós vamos vislumbrar que a nossa felicidade, ela não deve ser fincada na aquisição e no gozo desses bens materiais, o que até então nós experimentávamos, ou então que muitos de nós ainda experimentam aqui na Terra. Então vamos ver o que Emmanuel traz para nós aqui. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Começa assim Emmanuel. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Quantas pessoas hoje aqui na Terra ainda não conseguem vislumbrar quem de fato é, senão pelo número do seu CPF e pela declaração do seu imposto de renda? De dizer no seu íntimo, eu sou quem sou pelo que eu possuo, pelos bens que eu consegui adquirir. Olha como que eu sou realmente uma pessoa, não é mesmo? Realizada aqui na face da terra pela relação do patrimônio que está registrado no meu imposto de renda. E a pessoa acredita tanto nisso que ela se faz apresentar na sociedade e se dá o valor
pela quantidade e pela relação dos bens que possui. Muitas pessoas, muitos de nós aqui ainda na Terra, se valoriza pelos bens materiais que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Ou seja, Deus prepara o nosso ambiente aqui na Terra, colocando para nós vasta oportunidade de tarefas. Na realização dessas tarefas, desses trabalhos, é que nós temos condição de realizar o nosso progresso espiritual. E Deus vai colocar, Deus não, Emmanuel vai dizer para nós, são vários os campos de atividade humana. Por exemplo, o homem poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? E primeiro aqui ele registrou: um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de suas obras? Contará muitos anos de existência no corpo, no entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Então, quer dizer, nós temos vasto campo de atuação. E Emmanuel enumera algum deles aqui, perguntando o que nós estamos fazendo dessas aquisições que nós temos em benefício de nós mesmos. O que nós fazemos do dinheiro que nós adquirimos? Da autoridade que nós temos, como nós exercemos essa autoridade? Das propriedades que nós possuímos, inúmeros imóveis. De que modo nós utilizamos? E ele fala aqui, de que modo nós utilizamos desse patrimônio provisório. Porque também não nos esqueçamos, né? Aqui dentro do Evangelho, também nesse item, utilidade providencial da fortuna, ele está dizendo para nós, todos os bens materiais, tudo que Deus nos proporciona aqui na Terra, da mesma forma que ele nos dá, ele pode nos tirar a qualquer momento. São bens, são aquisições provisórias. E muitos de nós ainda um pouco espiritualizados, não muito, nós imaginamos que adquirindo esses bens, nós somos o cara, adquirimos por nossa conta e é nosso mesmo. Não imaginamos que a qualquer momento, né, a morte nos pega de surpresa e que nós não vamos levar nada daqui. Aliás, essa pandemia tem trazido essa realidade mais próxima para todos nós. De que forma nós utilizamos essas aquisições aqui nós? De repente, nós estávamos tão embalados, né, dando uma importância tremenda nas questões materiais, nas nossas vidas, que nós tínhamos pouco tempo para pensar de que forma nós utilizávamos essas aquisições. Ou então, nem pensávamos, utilizávamos elas de uma forma completamente equivocada. Por exemplo, essa pandemia nos coloca dentro de casa. De repente você se defronta todo dia agora com o seu guarda-roupa, com a quantidade de roupa que você tem, de roupa, sapato. E a pandemia não deixando mais a gente ir para festa, para bares, para restaurantes, para as nossas viagens. De repente você faz uma conta muito fácil, imaginando que tem um corpo só, que tem 2 pés. E você vai ver então de quanta roupa você precisa e de quanto sapato você precisa para se vestir bem, para estar adequado.
E de repente, então, como ele diz aqui, de que forma você utiliza isso? E eu confesso que, na minha experiência pessoal, eu me surpreendi mesmo com a quantidade de roupa e sapato que a gente compra e como que nós éramos levados assim, simplesmente pela onda, pela moda, né? Que a televisão, a mídia, a todo tempo nos conduz como uma massa que não pensa, é conduzida, né? Igual o gado, né? Conduzido no trilheiro e pronto, acabou. De repente, também, a nossa reclusão pela pandemia fez você pensar de que forma você utiliza, por exemplo, o seu veículo. Quantos veículos você tem, ou você se esforça e coloca uma energia muito grande como projeto de vida, aquisição de um carro novo, às vezes deixando de fazer coisas mais importantes, de acudir situações, às vezes até de não fazer dívida, mas você quer porque quer um carro novo, porque aquilo vai te dar um status, né? Uma visão diferente perante seus pares, a sociedade. De repente você hoje está com seu carro na garagem, não tem muita oportunidade de sair, de passear, de viajar, e a conta está vencendo todo mês, né? A prestação do carro está vencendo todo mês, e você se indaga. Qual o valor tem mesmo esse carro para minha alegria, para minha tranquilidade, para minha vida, enquanto eu, pessoa e espírito, não é mesmo? Sem esse mundo exterior de fantasia que a gente até então vivenciava. Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontrarmos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Nós temos a oportunidade agora de realmente repensar todos esses valores. Quando não, nos defrontamos com a presença da morte muito próxima de nós, né? A pandemia, cada tempo que ela vai se espichando no tempo, parece que a morte vai chegando mais próximo de nós. Hoje a gente vislumbra entes queridos, amigos, no nosso círculo. Todos nós hoje somos testemunhas de irmãos nossos, afins nossos, que desencarnaram por conta dessa pandemia. E aí a gente se pergunta: qual o sentido, a verdadeira razão de estarmos aqui, o sentido da verdadeira felicidade? Porque de repente você vê irmãos nossos com todo o recurso, todo o dinheiro disponível e não consegue sobreviver à pandemia. E aí você pensa: e eu estou guardando tanto dinheiro, ou eu estou colocando tanta energia no meu trabalho, no meu serviço, no dia a dia, mas eu não volto os olhos para dentro de mim mesmo. Será que a minha paz de consciência, ou a minha própria consciência no meu íntimo, não dita que eu devo utilizar desse tempo, desses recursos, de uma maneira mais otimizada, em meu próprio benefício, é claro, mas em benefício também daqueles irmãos que comungam comigo dessa atual encarnação, daqueles que caminham junto de nós, aonde a gente possa pegar, não é mesmo? Aquele pouco excesso nosso, para ajudar a diminuir a dor de um irmão que caminha conosco. Então, essa pandemia faz nós repensarmos, nós olharmos a nossa vida como verdadeiramente ela deve ser vivida, não sendo pecado a fortuna, a aquisição de bens materiais, mas como nos alerta Kardec aqui no Evangelho. E vem Emmanuel aqui, aprofundando um pouquinho mais no texto, na lição de Jesus,
O Evangelho vai dizer o que faz mal é o apego a esses bens. E Emmanuel vai dizer mais. Que destino você dá a esses bens? Ao dinheiro, às propriedades, ao seu poder que você tem, ao seu conhecimento, às suas palavras, se você tem o dom da palavra. De que forma nós atuamos? Sabendo que Deus fornece toda a instrumentação necessária para que nós, reencarnados aqui na Terra, possamos operar o nosso progresso. Então, todos esses bens estão à nossa disposição, muitos deles a gente consegue apreendê-los nas nossas encarnações, às vezes numa mais dinheiro, mais poder, mais intelectualidade, mas nós devemos utilizar isso em nosso benefício, nos imaginando como espíritos imortais e que esse patrimônio é transitório, que Deus coloca naquele momento para que nós possamos utilizar em benefício de todos. Essa pandemia nos traz essa reflexão profunda. Imaginemos, nós falávamos ali no começo do nosso estudo, quantas pessoas não se apresentam e se sentem pelo que a sua declaração do imposto de renda dita. Ou seja, pelo dinheiro que ela tem no banco e pela quantidade de bens materiais que ela relaciona na sua declaração de imposto de renda. Você desencarna hoje e de que adianta? Quem você se apresenta no mundo espiritual sem a sua declaração de imposto de renda, sem os seus bens materiais? Quem verdadeiramente você é? Sem o poder que você tem, se é que você às vezes é algum político ou exerce um cargo mais elevado numa empresa e tem muitas pessoas sob o seu comando, ou se você tem uma inteligência um pouco superior aos demais que convivem com você e você utiliza dessa inteligência para se sobrepor, se não para poder colocar aqueles irmãos num patamar inferior, como se diz no julgo popular, pisando nesses irmãos, utilizando da sua inteligência, um pouco mais avançada. Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos, hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Só para reafirmar. Então, é a forma pela qual nós utilizamos desses bens, desses dons e valores que Deus nos patrocina. Então, nós possamos nos perguntar, cada um de nós. Alguém pode dizer, não serve para mim o estudo de hoje. Eu não tenho muitos bens materiais. Não tenho dinheiro, não tenho patrimônio. Mas ele está dizendo aqui, você pode ter o poder da palavra. Você pode ter o poder de convencimento sobre as pessoas. Você pode exercer hoje uma posição no seu seio familiar que te dá uma ascendência maior sobre os seus entes queridos, na forma de colocar os seus valores, os seus princípios acima do deles e que eles possam compreender o que você impõe a eles, de modo que a sua ascendência pode representar para eles uma atitude muito forte no caráter que eles estão formando, assim como os pais têm sobre os seus filhos. Então, é todo dom, toda aquisição, todo bem que nós possuímos aqui na Terra, Emmanuel nos pergunta de que forma você está utilizando. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos.
Se Deus nos patrocina, não é mesmo? Com esses dons, não vamos também descansar debaixo de sombra fresca. Não vamos. Se a sua vida está muito boa, tranquila, o dinheiro está na conta, você já realizou o sonho da casa própria, passou disso, né? Com vários imóveis, carros e tudo. O seu corpo tem condição de cuidá-lo, está com a saúde boa. Se Deus te patrocinou com todos esses dons, com esses benefícios, sinal que a sua obrigação está maior, no sentido de poder prestar conta do que você está fazendo disso. Então nós temos que colocar mãos à obra. Nós temos que colocar esses dons, esses bens em benefício de todos, nós sendo instrumentos na utilização desses dons que Deus nos patrocinou. E então Emmanuel vai encerrar. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Ou seja, desencarnado, como nós dissemos, nós não seremos reconhecidos no plano espiritual pelo nosso imposto de renda. Você levar a sua declaração debaixo do braço e dizer, olha, quem eu sou está aqui representado pelas aquisições que eu obtive lá na Terra, à custa de muito suor. Nós imaginamos, né, que somos nós que realizamos tudo, quando é Deus que patrocina essas aquisições, que permite. É claro, nós parados, nós não vamos conseguir realização nenhuma. É pelo nosso trabalho, porém é pela concessão divina que nós adquirimos todos esses dons, todos esses patrimônios. Mas Deus tem a pretensão que nós possamos identificar a nossa responsabilidade diante dessas aquisições que Ele nos patrocina, para que nós possamos utilizar em benefício de todos. Quais as realizações que você fez aqui na Terra? Ou qual a realização que nós estamos operando hoje aqui, com tudo que Deus patrocina para nós, principalmente hoje, né? Pela saúde do corpo físico que Ele patrocina para nós. Muitos hoje estão se escondendo através da pandemia. Não, hoje a gente não pode sair, não pode operar na casa espírita, não pode trabalhar, não posso fazer isso, não pode visitar o vizinho. Então eu estou hoje aqui, ó, quietinho. É por conta de Deus que eu não posso utilizar de todo o patrimônio que Ele me patrocinou para operar em benefício próprio e dos outros. Hoje eu tenho que ficar parado dentro de casa, não é mesmo? Minha conta está lá no banco, consigo acertar todas as minhas despesas tranquilas, os meus compromissos financeiros. Eu posso me deslocar para um médico particular, ou à vontade, tem meu veículo próprio. Então, quanto mais aquisições, mais dons, maior a responsabilidade. Então, fica aqui o alerta, não é mesmo? Aqui no texto de Emmanuel, para que nós possamos nos perguntar o que nós estamos fazendo com os dons que Deus patrocinou para nós. Oportunidade de trabalho sempre se apresenta a cada minuto nas nossas vidas. No nosso lar, junto aos nossos entes queridos, com a palavra amiga de conforto, não sendo aquele que sempre está levando simplesmente as notícias ruins, não é mesmo? A quantidade de mortes que a pandemia tem deixado todos os dias, quantidade de contaminados, fica vivenciando e vibrando nessa onda negativa. Vibrando no bem, levando energias positivas, palavras consoladoras, nós já estamos atuando no bem. Nós temos várias formas e várias maneiras de utilizar os nossos dons, o nosso patrimônio que Deus nos favorece, para que possamos utilizar em benefício nosso e de todos à nossa volta. Mas que nós possamos colocar aí as nossas ferramentas afiadas
a serviço de Jesus, no trabalho que ele espera que cada um possa realizar. O tempo urge e a nossa necessidade, não é mesmo? De corrigir os nossos erros e de operar a melhora em nós através do trabalho, utilizando desses recursos que Deus nos favorece, ela é urgente. E assim, então, nós agradecemos a oportunidade do aprendizado, a convivência fraterna com todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, rogando, né, a Deus, nosso Pai, que possa levar a cura aos nossos irmãos que se encontram acamados por essa pandemia nesse momento, sendo o merecimento de cada um, porque nós entendemos, né, que cada um recebe de acordo com as suas obras, a gente compreende, mas que nós possamos, né, vibrar em muita paz, em muita cura, muita saúde para esses irmãos. E agradecidos que somos, pedimos a Deus, a Jesus, a permissão para encerrarmos os nossos estudos dessa noite de hoje, deixando um abraço fraternal no coração de cada um dos nossos irmãos e pedindo assim, né, perdão pelas dificuldades que ainda a gente apresenta para poder realizar esse trabalho online, mas com muita boa vontade a gente espera ir superando, né, a cada dia, a cada oportunidade e cumprindo a missão que Deus colocou para cada um de nós, né? A gente imagina colocar os nossos dons em nosso próprio benefício aqui, né? Realizando os estudos, sempre trazendo o conhecimento da doutrina para nós mesmos, porque falando, os primeiros ouvidos que nos escutam são os nossos mesmos. E depois, né? Levar a nossa palavra aos nossos irmãos, né? A quem nós destinamos nesse momento um abraço carinhoso e fraternal. Uma boa noite para todos.